Olá, olá, olá! Fique muito à vontade, seja muito bem-vinda a esse 24º episódio desse podcast Do Jeito que a Vida Vem. Um podcast que simula como se você tivesse acabado de chegar na casa de um amigo enquanto você entra pela porta da cozinha e é recebido com um lanche delicioso enquanto vocês conversam sobre como é que a vida veio para você, como é que a vida está chegando. E eu me chamo Norton, eu sou psicólogo, sou terapeuta de casal e individual e tô aqui pra gente ir para mais um. Bora lá? Galera, quem acompanha o meu trabalho, né, como você está aqui, mas quem está comigo num processo terapêutico, sabe que eu gosto muito de metáfora. Eu gosto muito das metáforas porque elas ajudam a gente a entender o mundo por uma outra perspectiva. E esse propósito, esse processo também de construir essas metáforas sempre é muito natural para mim. E dia desses eu estava pensando o quanto que existe similaridade na nossa vida se a gente estiver enxergando a vida enquanto uma escola. E veja se faz sentido para você aí também, ó. A vida sendo uma escola que a gente está aqui em algum aspecto, em alguma medida, para a gente poder aprender alguma coisa, né? Estamos aqui sempre aprendendo e ensinando alguma coisa, tal qual uma escola. Nessa escola, a gente também faz prova. Né? Na escola tradicional a gente faz prova, tem alguém que está ensinando um conteúdo para a gente fazer uma prova. E nessa prova, quando a gente se dá bem na prova, a gente passa para as próximas etapas, para as próximas fases, acumula esse conhecimento. Só o que acontece, que eu acho que esse é um ponto que a gente se diferencia na vida e na escola, da vida da escola, é a gente não sabe qual é a prova que a gente vai fazer, nem quando vai fazer, e nem sabe o conteúdo completamente. Mas essa parte de não saber o conteúdo completamente também acontece, sei lá, na escola convencional, né? Não sei se às vezes você fez, assim, escola ou faculdade, né? Se você esteve na faculdade, se você fez as provas, fez todas as provas sabendo o assunto inteiro, ou se você foi fazendo a prova com o conteúdo que estava ali na sua cabeça, que você prestou atenção na aula e seguiu a vida. E aí o que acontece? Como a vida é cheia de provas, nem todas as provas você vai saber passar. Nem todas as provas você vai ter conteúdo suficiente para passar, melhor dizendo, né? Nem todas as provas você vai se dar bem. Vai ter aquela prova que você acha que você entendeu o assunto, mas você não entendeu. Existe aí uma coisa que você estava subjugando a prova, então, inclusive. Às vezes o professor não foi tão bom para ensinar aquela lição, não foi tão didático, às vezes você se dedicou menos para aprender aquilo e vai acabar voltando para a sua vida. Então observa o que está acontecendo aí na sua vida, nas suas relações, na sua relação de trabalho, de amizades, de crushes, de paqueras e afim. O que está se repetindo? Que tipo de repetição é essa? Porque se está se repetindo, será que você ainda não aprendeu direito essa matéria? Será que você ainda não aprendeu essa lição? E a cada prova que é feita, você acaba marcando as mesmas questões, as mesmas alternativas viciadas, esperando que tenha um resultado diferente. E aí quando você vê, você passa de novo, vai sentar naquela mesma cadeira de novo para estudar de novo aquela lição que você não aprendeu bem? Eu me peguei com isso, sim, foi uma experiência muito marcante, experiência pessoal assim, muito marcante, quando numa dessa situação eu percebi de que eu estava repetindo a lição, de que alguns comportamentos meus, alguns limites meus que eu tinha com clareza assim para mim, que eu não deveria ultrapassar, e aí um deles era assim, não tornar a experiência do outro confortável enquanto a minha estiver sendo desconfortável. Então, por exemplo, fazer alguma coisa pelaquela pessoa, só que ao fazer esse favor por essa pessoa, que é bom fazer favores, né? Eu gosto de fazer favores, me prejudica mais do que me beneficia na sensação de ajudar. Veja se faz sentido, assim. Na minha cabeça fez, acho que não tenha ficado confuso, né? Então, chegou um determinado momento de que eu estava fazendo o favor e que eu estava indo ao encontro dessa pessoa, que eu estava me disponibilizando para fazer esse favor, para ser amigo, para estar junto, para valorizar, e que eu não estava sentindo de que isso estava sendo recíproco e que isso estava sendo mais do mesmo. E aí eu percebi, olha, estou repetindo aqui essa lição. Reprovei, eu achei que eu tinha estudado o suficiente na matéria, achei que eu estava bom nisso,
para fazer essa prova. E aí eu fui para o dia da prova e eu percebi que eu não sabia essa disciplina toda. Eu não tinha todo esse conteúdo guardado. E aí o que aconteceu? Eu reprovei. Eu de repente estava fazendo de novo, assim. Então era uma coisa que leva muito do meu tempo. Eu não gosto de ficar muito tempo no trânsito. Não tenho problema para dirigir, mas eu não gosto de ficar muito tempo no trânsito. Então, sei lá, fiquei 1 hora e pouco indo de um lugar para outro, de um lugar para outro, de um lugar para outro. E aí, no fim das contas, não recebi, não senti que aquilo ali tinha sido significativo pela pessoa, não me agradeceu, na verdade, né? Eu fico para mim, ela não me agradeceu do jeito que eu queria. Mas, na verdade, não me agradeceu, né? Não foi grato, assim, não expressou gratidão por tudo isso que eu tinha feito, por esse movimento. E aí eu disse, dei mais do que o que essa pessoa pediu, do que eu tinha não, né? Porque eu dei, então era o que eu tinha. E aí eu entendi que eu tinha reprovado nessa prova. E aí eu fiquei com raiva do professor. Olha, eu não conhecia, achava que sabia bem dessa disciplina, essa matéria, mas não conhecia tanto assim. Acabei me dando mal na prova, achando que tinha arrasado, mas não tinha arrasado mesmo, né? Fui arrasado pela prova, melhor dizendo. Achava que eu sabia, assim, olha, sim, sei colocar os meus limites em prática. E aí essa pessoa, eu não vou negar favores quando não estiver me favorecendo, quando estiver me prejudicando mais do que me beneficiando pela experiência de proporcionar, né, um favor, de ajudar a resolver a vida da pessoa em alguma medida. Não vai acontecer. Aí aconteceu. E eu fiquei com raiva do professor, quando na verdade eu deveria reconhecer o que estava acontecendo comigo, o que acontecia em mim, que para aquela pessoa especificamente, ou para as pessoas, eu tenho esse sim mais automático, eu acabo me doando mais. É para que tipo de proteção? Sim, eu estou me protegendo do quê? E aí, quando eu estava compartilhando isso com algumas pessoas, amigas próximas, né? Existem alguns episódios, acho que tem uma particularidade aqui também. Existem alguns episódios aqui nesse podcast que eles não são inéditos para todo mundo, porque eles começaram em algum WhatsApp. Sim, um áudio ali de 5, 6 minutos, 10 minutos que seja, uma troca de áudios, que foi quando começou esse episódio. Aí eu monto e trago para aqui, para deixar mais público, né? Sai de um grupinho no WhatsApp ou de uma conversa ali com uma outra pessoa no WhatsApp e ganha aqui esse espaço entre nós. E acho que tem um ponto para a gente poder conhecer de que quando eu trouxe esse assunto, quando eu trouxe esse momento para minhas amigas, elas entenderam do que eu estava falando e a gente foi para outros lugares que tinha muito a ver sobre relacionamentos, e aí relacionamentos afetivos, eróticos, românticos e relação de trabalho. Então esses foram os 2 pontos que a gente acabou se aprofundando, assim, do quanto que às vezes, ao estar em uma relação, parece que a premissa de estar numa relação, uma relação amorosa, uma relação afetiva, seja uma hiperdisponibilidade. Especialmente naquele primeiro momento de que você não sabe o quanto aquela pessoa quer estar com você ou não, e que você sente que você tem que provar muito, né? Tem que provar muito seu valor, tem que colocar todas as suas qualidades ali na mesa. A pessoa, ela já é recebida na sua vida com um banquete de portas abertas, e que às vezes ela não queria aquilo tudo, você recebeu com um banquete. Você colocou, você disponibilizou uma mesa farta para aquela pessoa chegar, e você foi lá abrindo as portas, estendendo as portas da sua casa, da sua vida, e ela estava sem fome, ela não estava afim de ficar. E às vezes você acha que é porque a comida estava ruim, quando na verdade aquela pessoa estava sem fome. Então não era uma questão sua com você. Às vezes é uma questão também do outro, para você não ficar colocando-se em uma situação de culpa excessiva, de responsabilidade excessiva, por algo que é de uma escolha da outra pessoa, né? Que é a escolha de ficar ou de ir embora. Assim como é uma escolha sua também, que é a escolha de permanecer ou de sair. Acho que esse é um ponto também que precisa ser fortalecido. E o quanto que essas experiências que vão se repetindo, sei lá, em sucessivos encontros, em sucessivos dates, se isso não está, de alguma forma, revelando uma carência, uma falta emocional, uma ferida aí, precisando ser cuidada, precisando ser vista, precisando ser amparada, e ela acaba sendo colocada na mão das pessoas que não têm essa habilidade de reparar, de dar suporte, de sustentar.
Faz sentido? Quando eu falo desse aspecto, acho que é importante que você possa perceber de se você é uma pessoa que acaba se doando excessivamente na tentativa de resgatar alguém. Quase nesse aspecto de se eu der mais de mim para essa pessoa, certeza que eu vou ser escolhido, que eu vou ser escolhida, que essa pessoa vai querer estar comigo, que essa pessoa não vai ver outras pessoas como possibilidades de coexistirem ali na vida dela, e aí eu me amparo, posso descansar de que não estou mais sozinho no mundo. E isso é um auto-engano, sim, porque existe uma coisa sobre relacionamento de que por mais que você flerte mais ou menos com os pensamentos monogâmicos ou não monogâmicos, os modelos de relacionamento sejam nesses dois grandes modelos, né, monogâmicos e não monogâmicos, qualquer um deles você vai precisar lidar com a possibilidade de fim. Então acho que isso é uma característica comum para todos os relacionamentos. Todos os relacionamentos chegarão ao fim, seja por decisão, seja porque uma pessoa decidiu, seja porque alguma dessa pessoa não existe mais, né? A morte aconteceu e não dá mais para ter a relação com aquela pessoa porque ela faleceu. Então todo relacionamento vai acabar. Os motivos pelos quais os relacionamentos vão acabar, aí sim eles serão amplos e não necessariamente serão completamente diferentes dentro da monogamia ou fora dela, né? Pode existir traição na não monogamia, inclusive, né? Assim como existe muito dentro da monogamia. Pode ser que no momento de que essa pessoa que é monogâmica, né, que se relaciona de maneira fixa e exclusiva só com uma outra pessoa, se apaixone por uma terceira pessoa. Assim como dentro de uma relação não monogâmica existe também esses ciclos, e acho que é importante a gente poder perceber de que essa é uma característica de todos os relacionamentos. Eventualmente pode ser que seu relacionamento termine, mesmo que você não queira, mesmo que você não saiba como, mesmo que você não saiba quando. E os términos de relacionamento, e eu acho que você pode até concordar comigo nesse aspecto, do quanto que términos de relacionamento são uma das experiências mais dolorosas que a gente passa ao longo da nossa vida. Porque a gente não passa pelo término do relacionamento uma única vez. Às vezes o mesmo relacionamento, às vezes um relacionamento que chegou ao fim, mas você enfrenta esse término por inúmeros cenários. Quando as pessoas chegam até mim para falar sobre uma relação que se finalizou, essa é uma das coisas que eu falo para essa pessoa assim: olha, você sabe quando foi a primeira vez que você terminou essa relação, mas você não sabe quando será a última. E você vai precisar voluntariamente também ter que terminar essa relação em inúmeros momentos da sua vida, seja contando para as pessoas, seja fazendo a mudança, seja colocando e organizando e vendo aquela pessoa que um dia você tanto amou indo embora, reconstruindo a vida, tendo outros relacionamentos. Sim, de uma maneira que vai atravessando completamente a sua existência, porque isso faz parte da vida. Essa é uma das coisas que você não vai conseguir driblar ou fugir, porque ela simplesmente faz parte da vida, assim. Eventualmente pode ser que é uma pessoa com quem você esteja hoje, você não esteja amanhã, porque ela pode ter se envolvido com uma outra pessoa, sem o seu controle, porque não dá para controlar o desejo do outro. E você também pode vivenciar isso. Você também pode ter um desejo por uma outra pessoa, mas a forma como você vai vivenciar, como é que você vai contar, como você não vai vivenciar, como você vai conter esse desejo, também será uma característica para você se aprofundar depois, em alguma outra circunstância. E aí, quando eu falo sobre esse ponto, né, e poder voltar para essas lições, é perceber que aspecto é esse que faz você se doar tanto, é para não perder? E será que todas as vezes que você tanto se doou, você realmente conseguiu garantir que aquela pessoa estava ali? Ou você se deparou com essa regra da vida, né? Que é a alternância, que é a concomitância. Que regra é essa, assim, de alternância, de concomitância, assim? Quando a gente está falando sobre o nosso universo de afetos, as pessoas com quem a gente gosta, com quem a gente se envolve, a nível de amizade isso é muito mais tranquilo de a gente conseguir perceber, né? Que a gente alterna amigos mesmo, né? Temos os amigos da escola, os amigos do vôlei, os amigos do trabalho, os amigos da igreja, os amigos da rua. E horas você sai mais com um, sai mais com outro. Às vezes você sai com todo mundo. E é esse aspecto de alternar. Você vai alternando as vivências ali na sua vida. E existe também as concomitâncias, né? Quando você vive aquilo ali ao mesmo tempo, assim. Você está na igreja, você está no beach tennis, você está no vôlei, você tem amigos ali em todos aqueles ambientes. E você sai, cada um vai tendo trocas, vai tendo crescimento. Você curte aquela experiência. E é importante entender de se você não está se doando excessivamente para ter aquela experiência.
se você, na verdade, está envolvido em tantos grupos, em tantos projetos, pela carência, pelo medo de ficar sozinho, pelo medo de ser esquecido, pelo medo de, naquele momento, você ter que se deparar com essa ferida no nosso ego, né? Uma ferida narcísica aí, precisando ser amparada, ser cuidada. E assim, isso é algo de que pode acontecer com todos nós e em algum momento da vida até vai acontecer. Por isso que eu estou te deixando assim, enquanto a gente está aqui nessa conversa, te fazendo companhia, para você poder observar o que te motiva a estar numa relação. E aí eu estou falando só de uma relação amorosa, não, estou falando de uma relação de amigos, de uma relação de trabalho, o quanto de dar e receber e como é que eles estão nessa balança de equilíbrio. Se você está dando muito e está recebendo pouco, se você está recebendo muito, mas não está conseguindo dar o suficiente, se você está querendo que seja de uma configuração diferente, se você faz as coisas pelo medo de decepcionar, pelo medo de contrariar e pelo medo da rejeição. Porque se você age em nome do medo, será que isso é um bom motivo para agir? Será que não tem alguma coisa diferente para você fazer em nome da sua autonomia, em nome da sua gestão emocional, em nome de você ser mais autêntica com seus sentimentos e tolerar essas frustrações? Será que não é um importante movimento para você perceber quais são as lições que estão aí se repetindo na sua vida? E se essas lições que estão se repetindo na sua vida, se você está com raiva do professor, que seria a vida, né? A vida enquanto uma grande escola, mas também que está ensinando coisas, e poder olhar para você, como é que você está estudando? Como é que você está fazendo essa lição? E assim, essas experiências, quando eu paro, e às vezes eu me coloco exatamente nesse lugar, assim, se isso daqui for uma prova na escola, de que disciplina? E o quanto que eu achava que sabia dessa disciplina e o quanto que eu estou aprendendo. E eu estou aprendendo com quem? E eu estou aprendendo de que jeito? Nessa avaliação que eu fiz após essa experiência ter acabado, como é que eu me saí nela? Se essas perguntas fizeram sentido aí para você e você quiser compartilhar com outra pessoa, para vocês terem aí agora um outro momento de podcast, vou ficar muito feliz em saber que esse vídeo chegou em mais alguém. Inclusive, não deixe de se inscrever aqui nesse canal, a curtir esse episódio, seguir lá no Spotify também e avaliar esse programa com 5 estrelas. Mas se você sente de que nesse momento você está precisando, inclusive, fortalecer e melhorar a sua relação com as outras pessoas, a sua relação com a sua dependência emocional, na verdade, né? Seu relacionamento, existe um link aqui na descrição desse episódio que vai te levar lá para o meu WhatsApp para a gente agendar a sua primeira sessão. E eu vou ficar muito feliz em poder te acompanhar nesse seu processo, também no ganho das ferramentas sobre o seu desenvolvimento pessoal e emocional. Por isso, eu fico por aqui com a gostosa sensação de mais um episódio no ar e a gente se vê na semana que vem. Beijo e tchau!